Olá, mente. Você já teve um lapso de memória? Aquele famoso branco. Você esqueceu o que ia falar, o que ia escrever, ou esqueceu a forma correta de escrita de uma palavra que você consegue escrever em um momento sem estresse. Isso acontece mais do que você imagina e certamente, se você for rememorar, aconteceu com você em algum momento da sua vida. Esse é o assunto de hoje e vou trazer voltado para o mundo acadêmico. Meu nome é Ana Luísa, sou doutora em Recursos Naturais, mestre em Direito, e estou aqui para disseminar conteúdo acadêmico. Bom, o famoso branco na memória, todo mundo já conhece. Mas o que a gente não sabe é que isso acontece quase sempre. E muitas vezes, quando acontece com o outro, a gente costuma julgar. O fato do outro ou da gente esquecer de algo não significa que não sabe, não significa que não treinou. Simplesmente o estresse mental, às vezes o estresse físico, o cansaço, o nervosismo, o fato de não estar confortável com determinada situação, pode fazer com que você esqueça. E aí eu vou trazer um exemplo que aconteceu comigo em uma seleção para professor. Eu não estava confortável com o tema escolhido pela coordenação. Por quê? Não é um tema que eu estudo habitualmente. Era direito internacional. Eu conheço, mas não sou especialista no assunto. Então, de cara, eu já fiquei meio ansiosa, nervosa, porque era um tema que eu não tinha domínio. Então, quando a gente vai participar de uma banca, a gente sempre fica pensando nas perguntas que as pessoas que fazem aquele momento, que fazem parte daquele momento, podem nos fazer. E se entrasse em detalhes, eu não saberia responder de fato, porque não é o tema que eu estudo propriamente dito. E lembrando que também não seria a disciplina que eu daria a aula. A escolha do tema simplesmente parte, como era uma instituição privada, parte da escolha dos membros que vão compor a banca. Geralmente é um tema genérico, né, um tema mais aberto, que abranja direito público, direito privado, por exemplo, como é da minha área, e que as pessoas podem dar várias vertentes, exemplos dentro daquele exemplo, ainda que existam elementos, estruturas bem específicas daquela área. Tá? Então, só para explicar o porquê de eu estar fazendo essa prova. E eu lembro, basicamente, que estudei, mesmo assim, enfrentei os estudos, busquei ajuda com os meus colegas que são de internacional, para pegar os melhores materiais, para estudar. Então, passei dias e noites lendo, para poder absorver o conteúdo, aprender e, assim, poder comunicar. E também eu sei que no edital tinha que a gente deveria usar todos os recursos. Então, seria é, slide, o data show, seria o quadro, o pincel, atividades. Então, todos os recursos a gente teria que usar, todos que estavam lá. E preparei a aula, não estava me sentindo tão nervosa até o momento que eu iniciei. E quando eu iniciei, que fui para o quadro, simplesmente eu esqueci como se escrevia uma determinada palavra. Para vocês terem ideia, eu nem lembro qual era a palavra. Eu só sei que por exemplo, eu não sabia se era com X ou com S. Eu fiz essa confusão mental, assim, a confusão daqueles 3 segundos que parece uma eternidade. E eu escrevi a palavra, eu não sei até hoje qual era a palavra, eu não sei se eu escrevi certo. Eu só sei que me deu um branco. E depois eu fiquei me culpando o tempo todo o porquê de ter esquecido justamente essa palavra que eu uso tanto no meu dia a dia. Simplesmente porque depois, no processo de terapia, a gente percebe que
era uma situação de estresse para mim, de desconforto, apesar de ter treinado bastante, eu não estava ali confortável em mostrar que eu sabia daquele assunto, que para poder apresentar a aula e assim passar na seleção. O fato é que eu não passei, mas também não tenho o feedback da banca, se foi, até procurei saber, mas não informaram, simplesmente me deixaram sem resposta, se foi pela aula, o método da aula, se foi por conta do plano de aula, se foi alguma pergunta que eu não respondi direito, respondi todas as perguntas, fui elogiada na questão da didática, mas enfim, não passei. Tiveram candidatos melhores. E aí a gente precisa aceitar isso, porque a vida é assim. Mas o que eu quero dizer também é que a gente não precisa se culpar tanto por conta disso. E quando a gente percebe que isso acontece com a gente precisa ter empatia com o outro para poder parar ou reduzir o julgamento. Você já é, passou por alguma experiência, por exemplo, de um professor colocar algo errado e a turma toda ri por conta disso, ou você ficar julgando aquele professor porque ele escreveu uma palavra errada, ou porque ele falou de forma errada, ou porque ele trocou o conteúdo. Isso acontece, tá? Quando eu fui fazer uma seleção para, foi para o doutorado, eu estava passando por uma situação de estresse pessoal, meu avô internado, e a gente não sabia o que era, enfim, na família toda estava esse estresse. E eu lembro que ele teve a pior exatamente no dia da prova. Então, tudo que eu vim estudando, parece que quando eu sentei lá na prova, na sala, na carteira, para fazer a prova, eu esqueci de tudo. Eu não sabia nem como responder a pergunta para a seleção. E aquilo me traumatizou de uma forma tão grande que eu nem tentei uma segunda vez nesse programa, porque é como se eu relembrasse de tudo que eu vivi naquele momento. Por isso que eu fiz doutorado também em outro programa que não foi de direito, não é? Porque aqui no Nordeste mais próximo de mim seria o da Paraíba, mas foi exatamente por isso que eu não tentei mais. Não sei se eu quero fazer aqui exatamente por conta disso. Porque toda vez que eu penso em fazer, eu fico nervosa. Porque eu lembro do que eu passei. Eu lembro que eu estudei muito, me dediquei muito, e na hora simplesmente eu não sabia o que escrever. E isso traumatiza de verdade. E fico pensando nas pessoas que passam por um processo desse, né, de esquecer de algo, e que, além de se julgar, de se culpar, na verdade, além de se culpar, ainda ter que aguentar o julgamento do outro. Então, sejamos mais empáticos no mundo acadêmico, de forma que não é aceitar o erro, mas tentar compreender a situação que aquela pessoa está ali. Às vezes pode ser um nervosismo por estar apresentando uma palestra para inúmeras pessoas, por estar participando de uma banca. E vejam bem, banca de seleção de mestrado, doutorado, professor, raramente tem professores empáticos. E se você encontrou esse professor empático na banca, aproveite, mantenha o foco e a atenção nele. Isso quer dizer que direcione a sua fala para ele, olhe nos olhos dele quando for apresentar ou responder, porque essas pessoas, de certa forma, elas vão te passar maior segurança para você conseguir apresentar bem o seu projeto de pesquisa, ou então o seu plano de trabalho ou a sua aula. Foque naquilo que for bom para você. Se tem algum professor querendo ser maior que você naquele momento, maior que o seu trabalho, a sua pesquisa, não foca nessa pessoa, não dá atenção visual a essa pessoa, não é porque ela não mereça, não é isso,
mas porque ela vai te deixar nervosa e vai provocar, provavelmente, um estresse mental em você. E se você tiver passando por uma seleção na primeira fase, a prova da escrita, e tem medo do branco, eu vou te dar a dica que eu uso hoje, é uma ferramenta que ela é quase infalível, tá? Assim que eu me sento na cadeira, eu vou criar o meu mapa conceitual, mas na minha mente. Então, eu começo a colocar as palavras, os termos e as conexões. É como se eu fosse fazer uma revisão de tudo que eu estudei, conectando os pontos para poder escrever sobre determinado tema. E assim que eu pego a prova, quando a gente é liberado, né, para fazer a prova, eu vou no rascunho e escrevo tudo que estava na minha mente. Porque aquele mapa vai servir de direcionamento para eu poder escrever a minha prova. Isso tem funcionado bastante comigo. É um treino que eu faço, inclusive, quando eu estou estudando. Agora sim, você pode até dizer, Ana, eu fiz isso, escrevi tudo que eu tinha em mente, e mesmo assim eu não passei. Logicamente, gente, que a prova escrita é uma expectativa que a gente tem que atingir da banca. A banca, ela tem um espelho e ela vai corrigindo dentro daqueles pontos que você alcançou ou não. A gente não tem como premeditar essa expectativa da banca. Por isso que, por mais que eu tenha escrito 4 páginas em uma seleção para professor, por exemplo, eu não atingi a expectativa da pergunta, porque eu fui responder em outra linha. E eu tinha essa consciência que tinham 2 linhas de resposta, e eu poderia responder na que eu tinha mais segurança ou na que eu não sabia quase nada. E aí você pode até perguntar o porquê, né, que a gente passa por isso numa prova, uma seleção para professor. Simplesmente porque a gente tem 10 temas, dos 10 temas a gente não vai saber de tudo, absolutamente 100%, e vai ser sorteado um tema na hora. E caiu justamente o tema que eu menos sabia e que eu sabia que existia um caminho de resposta que provavelmente seria o que eles queriam, mas que eu não dominava, porque não é minha área de pesquisa também. E eu resolvi responder pelo outro caminho, foi quando eu não pontuei, né, o máximo, pelo menos não tive a pontuação para ir para a próxima fase. É a vida e a gente tem que aceitar. O que eu quero deixar de mensagem é: se você passou por um lapso de memória e isso acarretou em alguma reprovação para você, procura tratar isso com um profissional para usar ferramentas técnicas que evitem esses lapsos de memória. Uma outra coisa é, se você viu alguém passar por isso e essa pessoa está sendo julgada, não importa agora aqui se é exclusivamente da área acadêmica, pode ser na vida, você vai encontrar pessoas que vão passar por isso e ela vai ter um julgamento assim, demasiadamente, porque as pessoas adoram julgar o erro dos outros. Seja mais empático, seja aquela pessoa que pelo menos não julga. Achou que poderia ter usado ferramentas tecnológicas para poder não passar por determinada situação, ok, mas evita estar fazendo isso, principalmente em rede social. A gente nunca sabe como o outro vai receber esse tipo de julgamento. Sejamos mais humanos e lembrando que todos somos humanos, somos falhos e a mente também falha.